qual o maior desafio que você acha que as pessoas enfrentam hoje em dia? O maior desafio, eu acho que é nos relacionamentos. Eu acho. Eu acho que é o desafio de relacionar-se consigo mesmo. É um grande desafio. Quantas vezes a gente olha para a gente e fala assim, isso eu gostaria de mudar em mim, eu gostaria de ser menos tímida, ter coragem de enfrentar algumas coisas na vida, coragem de mudar de cidade, mudar de emprego. Eu acho que temos o desafio com a nossa própria história, né, de relacionar com a gente mesmo. E a partir dessa dificuldade que temos conosco mesmos, é que outras dificuldades relacionais se instauram na gente. Aí a gente tem dificuldade de relacionar com o marido, com o vizinho, com o filho, com colegas, porque a gente precisa se resolver para resolver com as outras pessoas. Ó, se alguém quiser sentar, aqui tem mais 4 lugares, viu? Não importa não, pode sentar aqui. Se tiver uma mãe com criança no colo, alguém idoso que precisa de lugar para sentar, tem mais, a gente tem 8 lugares aqui na frente, é sério. Tem escada para a criança sentar. Então eu acho que nós temos muita dificuldade de relacionamento. E às vezes a gente não é íntimo nem de quem mora com a gente, né? Quantas vezes você já quis falar alguma coisa para o seu marido e não conseguiu falar? Já passaram por isso? Uma pessoa próxima, você fala assim, eu precisava falar isso para resolver um problema e não consegui falar? Meu marido já enfrentou isso comigo, posso contar? Já que ele não está aqui, e eu sei que ele não está assistindo, essa parte depois vocês cortam para colocar na internet, para salvar um casamento. Senão eu não conto, se não prometer. Quando eu e o André ainda morávamos aqui no Brasil, a gente viajava muito de carro. E aí eu tinha uma estratégia, a gente viajava muito à noite, quando era próximo, dava 3, 4 horas de viagem até 5, a gente fazia tudo de carro, né? Aí um dia nós íamos viajar para Minas, mas lá mais perto da gente. E o André estava muito cansado, depois de um plantão, tá? Eu também estava cansada, de tanto que eu tinha trabalhado naquele dia. Saímos para viajar ainda no final da sexta-feira. E eu tive, por muitos anos da minha vida, assim, de casados, uns 8 anos de casamento, eu tinha a mesma estratégia toda vez que a gente saía de viagem. E eu sabia que ele estava cansado. Eu ia cantando a viagem inteira. Eu colocava os meus playbacks mais agudos. Aqueles que são um pouquinho mais antigos vão lembrar de Alessandra Samadelo. Então eu ia só cantando Alessandra Samadelo. Aqueles que não conhecem Alessandra Samadelo, na minha concepção, um soprano inesquecível, agudíssimo, dificílimo, e lógico que eu tinha coragem de cantar isso, porque sempre faltou um parafuso. E aí eu ia a viagem inteira cantando Alessandra Samadelo, aqueles berros dentro do carro. Assim, porque eu preciso manter meu marido acordado, né? Então vamos cantando. Aí eu ia cantando, só que nessa viagem eu estava muito cansado. Acho que eu cantei 1 hora seguida e cansei. Estava assim, Senhor da glória, o que a gente não faz por amor, né? Estou lá cantando. Aí 1 hora o André falou assim, Zana, posso abaixar só um pouquinho o volume do playback? Eu falei assim, querido, claro que pode abaixar. Se quiser, pode até desligar. Eu estava doida para desligar já aquilo. Falei assim, pode até desligar, não tem problema não. Ele falou assim, sério que eu posso desligar? Eu falei, pode. Ele falou assim, ai que bom, Zana. Eu falei assim, por que, lindo? Você quer desligar? Ele falou assim, ai Zana, eu fico tão constrangido de falar isso para você que eu tenho medo de te magoar. Ele pode falar, ele falou assim, sabe o que é? Quando você vai cantando na viagem, me dá sono. Eu 8 anos no esforço. Eu chegava no evento uns 2 quilos mais magra, de tanto que eu cantava, exausta. E o meu marido tinha sono quando eu cantava. Eu gosto de falar isso porque é uma coisa muito simples, que não, lógico, não interferia no nosso casamento, pelo menos eu não tenho coragem de perguntar para ele se interferia ou não. Mas a gente acha que é tão óbvio, né, o que está fazendo, que o outro gostando tudo, e a gente não conversa sobre algumas coisas que são básicas. E às vezes a gente vai carregando alguns fardos que são desnecessários para a nossa vida, né? Então, eu acho que um dos nossos maiores desafios é o relacionamento. Vai pensando na sua pergunta. As crianças estão mais espertas por usarem os celulares, os tablets? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Porque a impressão que a gente tem é que, assim, a criança, você pegar uma criança de 1 aninho de idade, que a mãe já deixava ela assistindo alguma coisa, desde pequena, é impressionante como o dedinho delas é ágil, né?
Você vê crianças tão novas montando aqueles bloquinhos no celular, aqueles joguinhos. E a gente fala assim, puxa vida, elas estão muito mais espertas. A gente até brinca que na nossa época a gente nem tinha os olhos abertos ainda, né? E as crianças hoje já estão dominando até a tecnologia. Em alguns aspectos, sim, tem um desenvolvimento maior, essa habilidade de mexer com a tecnologia. Mas o que nós hoje, como neurocientistas, estamos muito preocupados é o impacto sobre o cérebro a longo prazo, mas é um impacto um pouco mais profundo do que a gente imagina. Ai, será que vão ficar viciados nas redes sociais? Tudo? Isso já existe, já há um tempo, já é catalogado como um transtorno emocional. Tem uma síndrome que é o FOMO, é uma sigla em inglês que significa medo de ficar de fora, medo de... Teve um post com os amigos na pizzaria ou no açaí. Gente, hoje à noite tem açaí aqui, tá? Vocês não vierem, eu vou tomar tudo sozinha. Eu amo açaí, eu não posso. Porque senão o marido, se souber que eu tomei tanto açaí, ele não tomou, pode dar problema. E aí, por exemplo, a gente vê a criança com tanta destreza tal, e a gente fala assim, puxa, então o FOMO, né? Eu estava falando do FOMO. O FOMO já é uma síndrome é o medo de sentir-se deslocado, deixado de lado. Por exemplo, você vê uma foto dos seus amigos lá tomando açaí, por que não te convidaram, ok? Então isso é uma síndrome. Existem já alguns transtornos catalogados que envolvem o uso da tecnologia, o uso de redes sociais e etc. Além disso, a nossa grande preocupação é que, amanhã eu vou falar um pouco melhor sobre isso, eu acho, pela manhã, mas a gente percebe que o que pode acontecer de forma muito simples, vou tentar falar de forma simples. O nosso cérebro é muito complexo, ok? A máquina não consegue copiar o nosso cérebro. É uma ideia dos filmes mesmo, de livros de filosofia, que um dia a máquina vai substituir ou superar o ser humano, tá? Isso é ficção, porque o cérebro humano, se tem uma das coisas que a ciência quase diz com certeza absoluta, é que jamais uma máquina vai conseguir superar o ser humano. Aí você lembra lá daquele jogo de xadrez que o computador ganhou do melhor jogador de xadrez do mundo? Ganhou uma vez só e depois não ganhou mais, tá? Então, assim, a gente não consegue ver uma máquina que possa substituir o homem, porque o cérebro do ser humano é muito complexo comparado ao que o melhor computador do mundo ou o melhor robô do mundo faria, ok? A nossa grande preocupação, então a máquina não se tornaria tão complexa quanto o cérebro do ser humano, mas se continuarmos neste ritmo dos nossos comportamentos sociais, da nossa forma de resolver problemas começarem a ser substituídas pelo uso da tecnologia, pelos relacionamentos virtuais, o que pode acontecer é o cérebro ficar parecido com a máquina. Entenderam a ideia? E ser superado. Você fala assim, que exagero? Não. Porque o nosso cérebro pode ser transformado ao longo do tempo com o que nós fazemos com ele, como nós lidamos com os desafios do dia a dia, ok? Como nós entramos em relação com os estímulos que recebemos, tanto reais quanto virtuais. É tanto que nós já começamos a prestar atenção, a perceber que no cérebro das crianças, dessas crianças mais novinhas, nós já percebemos que a parte neuronal, temos lá nas regiões de Broca, outras regiões, que fazem, por exemplo, o controle de polegar e de indicador, já estão alterando a representação no cérebro. Porque é o que a gente está o tempo todo usando no celular. Então, nas novas gerações, a gente já está vendo uma alteração cerebral por conta do uso da tecnologia. Então, a gente tem coisas positivas. Por exemplo, você vê a criança montando lá os bloquinhos no computador. Puxa vida, ela é super capaz. Mas o que a gente também tem percebido, eu acho que se fosse subir e sentar aqui, seu vestido está tão bonito que valia a pena todo mundo ver. As mulheres iam falar assim, eu preciso saber onde ela comprou. E aí, por exemplo, quando a gente pede para essa criança fazer o bloco real,
Tem muitas que têm dificuldade, se apresentam em déficit quanto à fase do desenvolvimento, entende? Com aquela idade ela já era para ser capaz de montar aquele tipo de estrutura, mas ela não é. Mas no celular ela é. Então é muito complexo, é muito complexa toda essa relação. Não vou falar isso porque senão depois as crianças e os adolescentes vão me bater. Mas como eu não tenho medo de ninguém, eu vou falar. A gente tinha que reduzir o uso, sim, da tecnologia. A gente está usando demais, está usando demais. Temos visto muitas crianças dependentes, de fato, do celular. E, lógico, de alguma forma acalma a criança e elas permitem que a gente faça as nossas coisas, então elas estão usando mais. Mas isso pode ter um impacto significativo sobre a vida delas, sobre a qualidade de vida, sobre as horas do sono. Porque dormir bem faz parte da nossa necessidade. Amanhã à noite eu vou falar um pouco sobre a qualidade de vida, tá? Para o século 21, então eu entro um pouquinho mais nesse assunto. O que você tem aprendido com as pessoas por onde você passa? Isso é tão interessante. O que a gente aprende, né? Eu acho que a gente aprende, independente do lugar do mundo, as pessoas têm as mesmas necessidades. No aspecto de que as pessoas sentem necessidade de serem amadas, têm preocupação quanto ao futuro, querem que os filhos sejam pessoas que deem certo na vida. Eu acho que tem desenvolvido em mim, né? Ainda não cheguei lá. Eu acho que a generosidade pela dor do outro. Uma vez me perguntaram assim, você já atendeu alguém importante, alguém famoso? O que eu respondi prontamente para a pessoa é que eu já atendi pessoas. Eu atendo pessoas, e seja ela uma atriz de Hollywood, como eu já atendi, quanto a uma pessoa que eu encontrei por acaso num aeroporto, nós todos trazemos as mesmas demandas, entende? Quando eu conversei com essa moça, a grande questão dela era assim, será que um homem um dia vai casar comigo por amor e não porque eu sou famosa e sou bonita? É a mesma coisa que eu sempre pensei, será que alguém vai casar comigo? Não só porque eu sou bonita e famosa, entende? Eu quase falei para ela, já passei por esse drama. Mas como eu não podia mentir na cara dura, eu não falei. Mas as pessoas estão enfrentando as mesmas dificuldades em qualquer lugar. Sabe aquela ideia de que a grama do vizinho é mais verde? Não é? Você olha para alguém e fala assim, fulano não tem por que ser triste, achar que tem problemas. Olha só, é rico. As pessoas gostam dele, é bem casado, os filhos são comportados. Gente, não se iludam. Todos nós passamos por desafios na vida, tá? Claro que alguns têm uma cruz, uma dor mais intensa do que outros, claro que tem. Tem pessoas, eu conheci uma mulher, fui à casa dela, que em 1 ano, ela tinha 4 filhos. Em 1 ano, o filho mais velho morreu num acidente de moto. Passou 6 meses, o outro filho, de 18 anos, morreu num acidente de moto. O de 9 anos sentiu, uns 6 meses depois, uma dorzinha abdominal, foi para o hospital, os médicos falaram que não era nada, era uma apendicite e ele faleceu. E no final daquele ano, voltando de um aniversário, as 2 filhinhas gêmeas de 7 anos morreram num acidente também. Ela perdeu os 4 filhos. Então tem gente sofrendo mais do que a gente. Mas independente disso, todo mundo tem dor. E a dor que a gente mais sente, a dor que mais nos machuca é aquela que a gente sente. Então, mesmo que o seu pareça ser um problema comum, banal, você tem que respeitar a sua dor. Não se prostrar diante da sua dor, entendeu? Mas não ache que o que você está sofrendo é porque você é fraca demais. Não, nós sofremos sim. Mas você precisa saber que existe vida além do sofrimento. E que muitas vezes nós precisamos ir além das nossas forças para poder encontrar sentido na vida novamente, sabe? A dor, ela pode durar uma noite, mas no outro dia tem que vir, sabe, a luz do dia. Tem que vir o amanhecer. Já vi muitas pessoas de situações muito extremas levantando e voltando a viver. Muito extremas. Já vi pessoas sendo injustiçadas por fofoca, sabe? Pessoas que não fizeram por merecer onde estão, porque as pessoas ao redor são cruéis.
Mas eu as vi levantar das suas dores. Porque Cristo está à nossa disposição sempre, sabe? Então, tenham esta certeza de que é possível sair da dor. Todos nós somos seres humanos com as nossas dificuldades. Mas se você não está passando por uma dor, porque tem gente que fala assim, não, o que eu estou passando é tranquilo, sei administrar. Então seja você aquela pessoa atenta para a dor do outro, para ser o suporte necessário para quem está sofrendo. Porque pior do que sofrer é sentir que está sofrendo sozinho. E eu já passei por situações em encontrar pessoas que estão sofrendo sozinhas. Não tem com quem contar. Que você possa ser o suporte que essa pessoa precisa. Então, às vezes, ela não precisa de alguém que tenha a estratégia terapêutica correta, não precisa ser alguém que tenha as palavras para aquele momento exato, mas ela precisa saber que, ao ligar para alguém, ela pode conversar com aquela pessoa. Ontem, eu liguei para uma pessoa, mandei um recado, falei, está tudo bem? Aí a pessoa me ligou, eu acho que eu fiquei com ela até umas 11 horas, até mais ontem conversando. E ela falou assim, obrigada por me ouvir. Eu acho que ter alguém para ouvir a gente já dá um alívio no coração. Eu falei assim, já vou conseguir dormir essa noite. Então seja o ouvido de alguém. Porque existem muitas pessoas ao nosso redor precisando, sabe? Às vezes é aquele seu colega do trabalho. Eu insisto nisso. Sabe aquelas pessoas esquisitas que estão ao nosso redor? Sabe aquela pessoa que às vezes chega no trabalho e não te cumprimenta? Talvez seja com ela que você tenha que interagir mais. Porque talvez a vida a tornou esquisita. Pensa nisso. Porque ninguém é esquisito por escolha própria. Ninguém é. Porque a nossa natureza é relacional. Nós queremos ser agradáveis para as pessoas. Se não estamos sendo, alguma coisa aconteceu no caminho. Ok? Eu acho que agora é o momento das perguntas, porque fui abandonada pela minha companheira. Alguém já está preparado aí para a primeira pergunta? Eu vou fingir que eu vou te enxergar, tá? Eu vou te achar pelo microfone, que eu quase não conto para as pessoas, mas eu quase não enxergo. Vocês sabiam disso? Eu disfarço super bem. Da vista esquerda eu praticamente não enxergo. Da direita é meia boca. Quem vai fazer a primeira pergunta? Ah, já está ali. Pode... Ah, eu consegui ver, ó. Pode dizer, querido. Fala seu nome, para eu te tratar pelo nome. Agora está ligado. Oi, som. Meu nome é Francisco. Eu gostaria de saber como é que a senhora lida com a ciência e, ao mesmo tempo, com a religião. Porque eu gosto de mineiro. Mineiro é tudo inteligente, né? Se a primeira pergunta já foi nesse nível, eu acho que eu não sobrevivo até o final. Obrigada pela pergunta, Francisco. É uma das perguntas que mais me fazem. É como que a gente lida com ciência e religião. Eu fui confrontada recentemente por... Alguns cientistas acham que eu mancho a imagem dos cientistas falando de Deus o tempo todo. Já respondi ao grupo insatisfeito, não se preocupem. Na verdade, é tão bom que há uma semana, 2 atrás, não sei se vocês viram, um brasileiro, mas que trabalha nos Estados Unidos já há muito tempo, ele ganhou o prêmio Templeton, que é um prêmio, como se fosse um prêmio Nobel, mas é um prêmio que dá mais dinheiro até como prêmio do que o Nobel, inclusive. 4,5 milhões de reais, se a gente for passar em reais. Eu queria tanto ganhar um prêmio desse. Nem que eles não entendessem por que não estão me dando, sabe? E ele era um ateu, astrônomo, que nos estudos dele de astronomia, ele diz assim, não tem como você achar que não existe uma força maior, um ser maior, alguma coisa maior, que fez o universo de forma tão perfeita. Não cabe dentro, ele dizendo, não sou eu, tá? Não cabe dentro da ciência pensar em algo que funciona de forma tão perfeita e um surgimento de vida da forma que nós conhecemos hoje, do acaso. E aí ele conclui a fala dele falando assim, o que não combina com ciência é ateísmo. Eu quase mandei para o grupinho satisfeito comigo. Mas Jesus mudou o coração
eu não vingo mais. E é tão interessante que a gente vai olhando para a ciência, claro, quando nós falamos de ciência, estamos falando de algo muito complexo, tá? Quando a gente fala de cérebro, então, nossa, nós estamos ainda arranhando o conhecimento sobre o cérebro. Ele é fantástico, ele é extremamente complexo. Por ele ser tão complexo, você pode dar diferentes interpretações para a sua forma de funcionar, entende? Mas quando eu olho para o cérebro, eu não consigo ver outra coisa que não seja a existência de Deus. Eu fiquei pelo menos quase 20 anos da minha vida estudando uma única proteína, numa subestrutura do cérebro, interagindo com uma outra proteína, um receptor interagindo com uma proteína. Por quase 20 anos, continuando os estudos do meu professor, que começou lá na década de 70, que já estava substituindo a orientadora dele, no estudo, por exemplo, da sódio potássio ATPase. E a gente ainda nem arranhou. E nós não éramos e não somos a única equipe no mundo que estudou essa proteína. Do contrário, existem centenas e centenas de equipes no mundo estudando esta proteína. Entende? Então, e a gente ainda não conseguiu fazer, eu acredito que nem metade do mapa sobre ela. Então, quando eu olho para essa complexidade, eu posso dizer que hoje a minha fé, ela é muito mais firme do que era quando antes de ser cientista. Porque todas as vezes que eu olho para uma célula, por exemplo, as células neuronais e mesmo outras células, elas trabalham num pH entre 7,4 e 7,7. Esse é o pH ótimo. Se eu, por exemplo, e assim, cada célula vai ter o seu pH ótimo, tá? Não é qualquer célula pode estar entre 7,4 e 7,7, não. Se eu pego, dependendo da célula, tem que ser o 7,7. Qualquer coisa que eu varie nesse pH, eu posso ter uma célula mal funcionante, que pode trazer N resultados para esta célula e, consequentemente, para a estrutura e para o organismo. Entende? Então, é muito fino para ter surgido do acaso. Então, para mim, é a coisa mais fácil. É relacionar fé com ciência. O mais difícil é me relacionar com as pessoas que não conseguem ver tão clara a relação entre fé e ciência, entende? Porque, para mim, é evidente a existência de Deus criando todas as coisas até na sequência que elas foram criadas. Respondi? Obrigada, Francisco. Mais uma pergunta? Já está pronto aí? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Mônica. Mônica. Eu queria te perguntar por que adolescentes que não tiveram tarefas na infância, ajudar em casa e tal, que eu estou ouvindo muito falar disso. Por que eles são mais propensos a usar drogas? Tá, isso daí... Você me desculpa, eu vou só emendar a pergunta, porque eu queria fazer uma outra paralela a essa. Sim. Hoje em dia a gente vê muitos adolescentes rebeldes. Eu tenho uma filha que vai fazer 9 anos. Então, eu queria aprender. Eu já estou vendo assim, eu deixo na porta da escola, ela fala assim, me deixa aqui, Sim. não vai até ali. Parece que já começa uma distância, querer uma distância, e ela não aprende isso em casa. Sim. Entendeu? É carinho, é amor, é beijo, é abraço. Por que isso eu já vejo isso, a gente viu agora essa tragédia em Suzano, são crianças, adolescentes que tiveram amor, não um específico, mas o outro teve todo um amor, o carinho dos pais, e a gente vê isso acontecer e fala, nossa, por quê? Então, se isso tem... Eu queria ouvir de você sobre a sua opinião sobre o que está acontecendo das crianças até adolescentes. Tá. Então, a primeira pergunta sobre a relação entre falta de função doméstica com o abuso de drogas. Gosto muito de falar sobre isso porque um trabalho da doutora Zila Vandermeer, que era minha colega de departamento enquanto estive na Unifesp, fizemos ali mestrado e doutorado tudo na mesma época, e os estudos dela são muito interessantes, não só dela, mas de vários grupos ao redor do mundo. O Caribe faz muito desses estudos, os Estados Unidos também, alguns países da Europa. E é tão interessante que o abuso de drogas, por que ele aparece principalmente na adolescência, né?
Porque é um período que o cérebro está modificando. Nós falamos que ele está passando pela sua última reorganização para chegar no cérebro do adulto. Completa-se essa maturidade cerebral por volta dos 25 anos. Vai variar um pouco de indivíduo para indivíduo, né? Mas por isso que a gente fala por volta dos 25 anos de idade. Por isso tem muita gente que casa antes e fica frustrado, né? Não estava maduro. Aí tem que acordar com aquele homem todo dia e falar assim, onde eu estava com a cabeça? Por isso que eu casei aos 27. Não tem nem desculpa. Então, o cérebro está passando por modificação, ok? Se tivesse trazido o slide, eu ia mostrar isso para vocês. Quando esse cérebro está modificando, uma das coisas que acontece, uma grande modificação, é no sistema de recompensa. Todo mundo aqui já escutou falar de dopamina relacionado com prazer, abuso de drogas. Tudo isso a gente já escutou, né? A mídia vive falando sobre isso. Esse sistema de recompensa, diferente do que as pessoas imaginam, na adolescência, ele não está assim, ativo demais, funcionando da melhor maneira possível. Do contrário, ele diminui um pouco a sua funcionalidade. Então ele não está... É ruim usar essa palavra porque as pessoas podem achar que eu estou usando um termo errado, mas eu vou usar só para simplificar, tá? É como se ele estivesse menos eficiente. Ele só não está menos eficiente porque ele precisa dessa transformação mesmo, tá? Ele não está com problema. Isso é necessário para o desenvolvimento. Mas o sistema de recompensa está hipofuncionante. Por isso que ele precisa ir em busca de prazer. Porque esse sistema está funcionando direito. Você fala assim, eu não entendi nada, então agora eu vou te explicar isso melhor. Quando que você quer beber água? Quando está faltando água, não é? Quando você está com sede? Então pega isso mais ou menos como exemplo, porque que ele vai mais atrás do prazer. Outra coisa, como ele está se reconfigurando, do sistema de recompensa, nós temos diferentes estruturas cerebrais envolvidas que comandam diferentes comportamentos e emoções. Entre isso tem a amígdala. Estrutura cerebral não é da garganta, garganta, tonsilas palatinas, tá? Quando eu falar de amígdala, estou falando de cérebro. Da garganta, tonsilas palatinas. Tem gente que já me falou assim, doutora, se eu tirei as amígdalas, eu não tenho mais emoção? Não, aqui garganta, e tinha o nome de amígdala mesmo, tá? Mudou porque duas estruturas do corpo não podem ter o mesmo nome. Então, do cérebro ficou amígdala e da garganta, tonsilas palatinas ou palatares. A amígdala está envolvida com nossos comportamentos emocionais mais exuberantes, incluindo o medo, incluindo o nosso ímpeto para fazer as coisas. Por exemplo, se eu gritasse assim, está entrando um leão aqui, o que a gente ia fazer? Se eu ficar assim, ai que bonitinho, será que ele está vindo em minha direção? Gente, não ia sobrar janela nesse lugar. Ia ter gente pendurando na luz lá em cima, no teto. E quando você percebesse, você já pulou, você já fez um monte de coisa que você nem imaginava que você era capaz de fazer. Quem ajuda a nós expressarmos este comportamento é a amígdala. Porque a amígdala está relacionada com esse comportamento emocional, ela faz parte do sistema límbico, que tem a ver com emoção, e ela está ligada à córtex pré-frontal, que está envolvido com a tomada de decisão refletida, ok? A gente sempre escuta falar de córtex pré-frontal, né? Decisão refletida, mas também com emoção, porque essas coisas não estão separadas. Mas a amígdala também está ligada à área tegmental ventral, por exemplo, o tálamo. O tálamo está envolvido com alguns comportamentos neurovegetativos, como, por exemplo, correr, esconder, batimento cardíaco. Só contei o panorama para agora fazer a ligação de tudo, tá? Na adolescência, ela está funcionando além do normal. Ela está superestimulada. Nessa superestimulação, ela não obedece muito à córtex pré-frontal. Então, não adianta colocar para pensar que eu não vou pensar, não. Eu quero agir. Por isso, e ao mesmo tempo, ela está super ligada à parte motora. E é por isso que o adolescente, claro, de uma forma muito simples que eu estou falando, que o adolescente tem um comportamento impulsivo, que torna, não adianta pedir para eu ler. O que vocês querem que eu faça? O microfone? Eu sempre coloco o microfone abaixo. E aí,
Como você tem uma amígdala hiperfuncionante, está mandando no córtex pré-frontal, não está obedecendo o córtex pré-frontal do jeito que devia obedecer, está ligado à parte motora, ele se torna mais impulsivo. Por isso que o adolescente está mais propenso ao abuso de drogas, entendeu? Ele vai querer fazer independente da consequência. Ok? De uma forma muito simples, só para colocar no contexto. E aí, um levantamento do abuso de drogas nas capitais brasileiras, feito em 2005 por um professor meu, inclusive, eles perguntavam, nesse questionário, qual eram os principais motivos que haviam levado o adolescente ao abuso de drogas. E a resposta mais frequente, claro que traduzido de uma forma simples o que eles haviam respondido, era a falta de função dentro de casa. Então, o adolescente que não ajuda nas tarefas domésticas, claro que não é tão simples assim, né? Não é tão de forma resumida, aqueles adolescentes que não estão envolvidos nas tarefas domésticas, eles estão mais suscetíveis ao abuso de drogas, porque eles perdem função. E quando nós não exercemos uma função, nós procuramos alguma coisa para sentir prazer. Quando você não tem função, significa que você não pertence àquele lugar. Você está todo dia ali como se você fosse hóspede. Claro que o adolescente não quer fazer. O grande problema, agora vai começar um desabafo. Pode? Pode mesmo? O grande problema é que a gente quer que o filho ajude em casa depois que ele é adolescente. Não ensinou e agora quer que ele pratique. Criança tem que ajudar em casa desde que é pequenininho. Criança é capaz, com 2 anos, de guardar os brinquedos dele, mesmo do jeito dele, entendeu? Com 4 anos, a Angelina tem que saber colocar os brinquedos. Não tem que saber, ela já é capaz de saber colocar os brinquedinhos dela todos no lugar. E você há de convir comigo que é mãe, principalmente as mães, que poupam mais os filhos, tá? E o pai vem e endossa com a preguiça dele. Não, isso só em alguns lugares, em Minas jamais. Se a mulher chegar do serviço meia hora depois do marido, até a janta já está pronta, né, meninas? Posso fazer um desabafo maior ainda? Gente, eu vou ficando perigosa, o tempo vai passando. Eu não vou ler não, porque eu sei de cor. 1 Timóteo 5,8. Você lembra o que está escrito em 1 Timóteo 5,8? Aqueles que não cuidam dos seus, principalmente dos da própria casa, têm negado a fé e é pior que o descrente. Se você não ajuda a sua esposa, você é pior que o descrente. Porque você não está cuidando dos da sua própria casa, porque para todo folgado existe um sufocado. É ou não é? Eu estou falando, vocês não deveram ter me convidado. Eu avisei. Eu neguei o primeiro convite, o segundo, já que eu vim. Se você anda muito cansada dentro de casa, tem alguém folgado dentro da sua casa. Desculpa. Desculpa. Porque se alguém chega do serviço e tem que lavar a roupa, cuidar das crianças, ver o que vai fazer de comida, preocupar com tudo, e não tem quem ajuda, então você não ama quem você fala que ama. Porque amar no discurso, até psicopata consegue. Aqueles que não cuidam dos seus, isso inclui do cansaço da sua esposa. Aqueles que não cuidam dos seus, principalmente da sua própria casa, têm negado a fé e é pior do que um descrente. E sabe o que é descrente na visão de Cristo? Eu avisei. Quais foram os 2 momentos na Bíblia dos evangelhos, lá nos evangelhos, que Jesus chora? Quando foi? Morte de Lázaro e quando? Sobre Jerusalém, né? Quanto tempo quis ajuntar você, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Quando Lázaro está morto, Jesus chora. Qual é o motivo do choro de Jesus nas 2 cenas? Foi a descrença. Foi a descrença, porque Jerusalém não havia reconhecido o seu ministério. E porque as pessoas estavam chorando por alguém que Jesus
Um dia ressuscitaria pelo menos. Ou se Jesus demorou, ele tinha um plano. Os seus amigos estavam duvidando dele. A própria Marta fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão nem morrido teria. E Jesus chora. A descrença faz Jesus chorar. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. O que será que você está provocando no coração de Cristo? A gente tem que parar de viver o evangelho de palavras. A gente tem que viver um evangelho dentro de casa. E uma vez, eu não sei se eu escutei ou se eu li em algum lugar, então não posso nem saber a quem dar mérito, mas a frase dizia assim: quem é cristão no lar é em qualquer lugar. Quem é cristão no lar é em qualquer lugar. Agora, quem é cristão em outro lugar que não é da casa, um dia vai mostrar quem é. Entendeu? Então, quando a gente fala de uma criança não se envolver, por exemplo, lá na adolescência com drogas, nós estamos falando de uma forma de prevenção, é dar a ela o senso de pertencimento. E o pertencimento passa por algumas questões. Se eu pertenço a essa família, eu tenho o privilégio de participar do amor, do relacionamento, mas tenho a responsabilidade de cuidar dessa família. E o cuidar envolve arrumar a minha cama, para que a minha mãe não tenha que arrumar a cama de todo mundo. Colocar o lixo na rua, sem que ela fique implorando para fazer isso enquanto ela lava a roupa. Entende? É muito mais amplo. Às vezes nós queremos campanhas pontuais contra o abuso de drogas, mas não é isso que funciona. O que funciona é uma família saudável. Uma outra coisa que a gente vê, eu participei como ouvinte só, não dei palestra, quando, acho que era a comemoração, né, a lembrança de 20 anos do abuso de crack no Brasil. E uma das minhas professoras foi a primeira a começar a estudar o crack no Brasil, o grupo da doutora Solange Napo. E esse seminário, esse encontro sobre drogas foi um dos mais significativos na minha carreira, porque lá a gente aprendeu muita coisa legal. E uma das coisas que a gente percebe é que a atemporalidade é uma coisa muito difícil quando você fala em prevenção de drogas. Vou explicar para vocês. Por exemplo, se nesse momento nós passássemos no telão para vocês o velório do Ayrton Senna. Morreu no dia 1º de maio, todo mundo lembra disso, não lembra? Nós assistíssemos agora o velório do Ayrton Senna. E no momento seguinte, sem dizer nada para vocês, eu colocasse uma corrida onde ele foi campeão. Vocês iam ficar assim: oh, que horror, ele correndo agora, mas a gente acabou de ver ele morto. Nossa, como que a gente está conseguindo ver esse vídeo agora, sendo que eu acabei de ver ele morto? Vocês ficariam assim? Não. Por quê? Porque o evento mesmo dessa facilidade de registro de imagens, de histórias, para a gente não faz diferença se nós assistimos primeiro a morte ou o momento vitorioso dele. Não faz diferença, porque o nosso cérebro sabe lidar com isso. E isso então trouxe para nós o senso de atemporalidade, tá? A temporalidade não precisa ter um começo, meio e fim. As coisas podem estar bagunçadas. Olha só como é importante o que eu vou falar para você agora. O que eu vejo, não estou falando nada de onde eu li, tá? Então, se estiver errado, a culpa é minha. O que eu vejo, uma das coisas que eu vejo, a gente estava lá discutindo a temporalidade. O que eu vejo é que a temporalidade também está presente nas nossas histórias. Quem aqui, agora eu vou perguntar para quem é mais jovem, assim. Quem tem aqui 12, 13 anos? Tem alguém aqui de 12, 13 anos? Tem meninos e meninas? 12, 13 anos? Eu já fui dessa idade, acredita? 12, 13 anos. Se eu perguntar para as meninas e meninos de 12, 13 anos, vocês sabem o nome do tataravô de vocês? Alguma criança sabe o nome, sem o pai soprar? Sabe o nome do tataravô? Não. A nossa história não tem começo. Lá atrás. A nossa história está solta. Então não tem um começo, é como se a gente não soubesse a quem pertencemos. E quando está ficando adolescente, nós temos que... Sabe o que é um exercício de prevenção, não só do abuso de drogas, mas para que os filhos fiquem próximos a nós? Porque na adolescência, uma dúvida que às vezes vem na cabeça de alguns adolescentes é:
Eu sou filho mesmo dessa família ou eu sou adotivo? Alguns não têm nem coragem de falar isso, mas às vezes passa na cabeça que eles podem ser adotivos. Lembre as histórias da infância, por mais que às vezes você fale assim, não. Mas lembrar as histórias. Nós estamos perdendo a nossa própria história, entende? Daqui a pouco a gente não sabe nome de avô. Vai só saber se ele estiver convivendo com a gente. Então conte as histórias da sua família, porque traz a ele o senso de pertencimento. Você marca a vida dele, o passado está acontecendo, o presente, e vai ter um futuro, porque a temporalidade também me faz perder o senso do pertencimento no tempo, entende? É meio filosófico isso, né? Fiquei filosófica agora? Mas nenhum de nós vive sem o senso de fato pertencer a uma história. E eu acho tão interessante que um padre famoso, filósofo, fala sobre isso, não Fábio Melo, tá? É o mais antigo. Bem mais antigo, que é escritor e tal. E ele fala assim, por que do sucesso, pensando, né, em popularidade de Jesus, de Karl Marx, de tantos esses, de Freud, por que a psicanálise tem tanto sucesso? Porque todos lidam com historicidade. Jesus tudo contava histórias, começo, meio e fim. De onde vocês vieram, o que vocês estão fazendo, para onde vocês vão. Então, conte as histórias da família, porque isso traz a ele o senso de pertencimento. Então, não são exercícios para a vida adolescente, mas é para desde que nasceu. Tanto fazer parte dessa família, quanto... vou ganhar amigos aqui em cima, hein? E o quanto que você vai dar a ele, que ele pertence àquele ambiente, que ele é indispensável para que tudo funcione da melhor maneira possível. Agora, para a segunda pergunta, por que agora sua filha, quando você vai deixar na escola, ela já quer um pouquinho mais de distanciamento, né? É um movimento natural da vida, porque ela aprendeu a conviver, e as pessoas mais importantes e quase que únicas para ela, era a própria família. Agora ela precisa ampliar o seu universo social e perceber que ela é importante, ela quer ser importante para outros grupos. Então ela não precisa mais ficar grudada em você. Esse distanciamento físico faz parte de um distanciamento psicológico no aspecto de ampliação, não é de esquecimento. Mas se ela ficar grudada em você o tempo todo, ela não vai conseguir experimentar as outras relações sociais que são indispensáveis. Por isso que ela... fisicamente ela faz esse movimento, mas se houver essa estrutura familiar muito bem determinada, emocionalmente definida, ela está experimentando lá, mas o coração dela sempre vai ser da família também, mas não vai ser o único da família. Por isso que muita gente tem dificuldade quando o filho casa. Entende? Porque tem pessoas, tem adultos que têm a dificuldade de aceitar que outras pessoas que não são os pais passaram a ter essa importância na vida dela. Então, como assim? A minha filha casou e agora vai passar o ano novo com a família do marido. Tem gente que não aceita isso. Faz parte do movimento da vida, outras pessoas entrarem na vida dela e também serem importantes. É um desfile só de mulher bonita, podem desfilar, pode. Desculpa deixar vocês talvez constrangidas. Não tem motivo para isso, porque vocês estão em casa, tá? Então parece que é um distanciamento que está perdendo, mas não está. Ela precisa ampliar o universo. E para essa ampliação do universo, às vezes ela precisa distanciar um pouco, até para falar assim, se eu ficar grudada na minha mãe, eu nunca vou querer ir ao aniversário dos meus amigos. Se ela não vier me buscar na escola, eu vou ficar desesperada, tal. Mas na verdade o que fica é o que... são os relacionamentos que de fato são construídos da melhor maneira possível, ok? Próxima pergunta. Vocês sabiam que em programa de TV, deixa eu só contar um segredo para elas. Em programa de TV, só os mais bonitos sentam na primeira fila, né? Para ficar bem bonita a imagem. Vocês sabiam disso, né? Eu nunca fui em programa de TV que eu ia ficar depois da porta. Aí eu prefiro me reduzir a minha significância. Do lado de cá e do lado de lá, nós temos o Rogério ali, o Tarcísio estão com papel. Então, se alguém quiser pegar papel, caneta, eles estão distribuindo para poder colocar a pergunta no papel. Ótimo. Às vezes você prefere no papel do que falar,
tem papel passando por aí. Aí só tá? levantar a mão aqui quem precisar e ele vai distribuir lá também. Tem uma pergunta. Deixa eu ler. Porque se eu não souber responder, eu não entendi a letra. Vocês entenderam isso já, né? Pessoas, adolescentes com déficit de atenção devem utilizar medicamentos? Esses medicamentos podem causar problemas futuros como dependência química? São duas coisas. O que a gente indica hoje, sempre foi assim, né? Sempre não, mas é uma indicação antiga, de que a gente não deveria dar medicação para criança com menos de 8 anos de idade. Medicações psicotrópicas, tá? Que vão lidar lá no cérebro delas. Claro que para casos extremos é melhor a medicação porque seria um prejuízo menor. Mas a gente tem que parar de falar assim, meu filho não para quieto na escola, que bom que a medicação agora deixou ele sentadinho pensando em déficit de atenção. Tá? Déficit de atenção é um transtorno que de fato existe, é catalogado. Vocês já escutaram por aí que foi uma invenção para vender medicamento? Utilizam disso também para vender medicamento. Já trabalhei para a empresa farmacêutica a vida inteira. Quando você está na ciência, você está trabalhando para a empresa farmacêutica. Não se engane que a gente está fazendo isso também. Mas, então não pode ser assim, qualquer coisa dar a medicação. Para alguns casos, sim, a gente dá medicação. A minha grande angústia quando a gente fala de déficit de atenção. Desabafo 2, pode ser? A minha grande preocupação é que hoje a gente está tudo... Se a criança não ficou sentada, déficit de atenção, vamos dar medicação. Ela foi mal na escola, a professora está falando, fica sentada, ela não fica? Déficit de atenção, hiperatividade, a gente dá uma medicação. Tem aqueles que têm déficit de atenção e tem aqueles que têm falta de educação. Pronto, falei, desabafei. A criança em casa quebra tudo, pendura no lustre, dá tapa no rosto da mãe. Vai chegar na escola, vai ficar sentada, aprendendo 1 mais 1? Não vai, gente. Então, por que eu falo isso? O diagnóstico precisa ser muito bem feito. Não tem como um diagnóstico ser feito numa única visita ao psicólogo. Não existe um diagnóstico assim. E isso, olha, sejam mais gentis com os psicólogos, tá? Quem coloca pressa neles somos nós, pacientes. Meu filho já está indo lá 2 sessões, ela ainda não sabe o que ele tem. Tem psicólogo aqui? A gente tem algum psicólogo? Vou orar dobrado por vocês. Porque a vida de vocês não é fácil. Ai, meu filho já vai nela 1 ano e não muda. Você não mudou dentro de casa como trata esse filho. A angústia dele é por causa do seu casamento. Agora lá no consultório fica 1 horinha por semana, tem que dar jeito. É na família inteira. Eu nunca entendi como isso poderia acontecer. Obrigada. Então, o déficit de atenção. Outra coisa, a hiperatividade. Eu só estou ampliando um pouquinho a pergunta, porque eu acho que às vezes é importante isso, né? A hiperatividade, por exemplo, tem a criança hiperativa, às vezes ela não é hiperativa. E é uma criança educada. Sabe o que ela pode ter, inclusive? Alergia alimentar. Uma criança com alergia, você acredita que ela pode ficar impaciente e agressiva, não ter foco? Então, antes da gente dar uma medicação, a gente tem que fazer toda a investigação, ok? Então, a medicação não é o fim. Porque tem criança assim, seu filho está agitado, vai lá. A educação, ele exige de nós, a criação de filhos, exige de nós tempo e investimento. Seu filho está mais agitado, começa a anotar o que ele comeu, que horas ele foi dormir, começa a fazer um diário. Você fala assim, puxa, eu não tenho tempo para isso. Mas a gente precisa, inclusive, pedir para Deus para ter tempo para isso. Porque pensa se o seu filho tem uma alergia, não é hiperativo, ele está tomando um remédio para ficar sentado na classe, para mudar o comportamento. Olha só o prejuízo para essa criança. E não vai resolver o problema dela, porque ela vai continuar com alergia. Às vezes a criança, o adulto, isso eu falo para a sua vida. Às vezes você está com uma alteração de tireoide, não sabe de onde vem. Pode ser uma alergia alimentar. A alergia pode alterar a sua tireoide, sabia disso? Sabia que você pode se tornar uma pessoa mais agressiva, até adulto, por conta da alergia? Olha só, pele ressecada, cabelo quebrado, mancha no rosto, mancha assim de pele, com fosse de sol.
pode ser uma alergia alimentar. As mulheres, a partir dos 40 anos, aumentam em até 60% a chance de ter intolerância, sabe ao quê? A frutas, por conta da frutose. A gente está vivendo tempos difíceis com a nossa alimentação e com o nosso organismo. Então, assim, esse olhar mais amplo para a vida é necessário para que a gente erre menos. O quanto que, por exemplo... e para falar um pouco mais de hiperatividade, agora que eu lembrei, eu participei de um programa no ano passado, eu acho que foi o Identidade Geral, e o tema era o uso da Ritalina, tá? Então, assistam lá, que eu dou mais detalhes lá. Quando a gente fala assim, bem, então, a Ritalina pode abrir portas para o abuso de outras drogas, a própria Ritalina pode se tornar uma droga de dependência, tá? Ela por si só já pode ter essa característica. A gente não pode falar que uma droga abriu a porta para outra droga. A gente não fala assim. Pode ou não pode, mas vai depender de outros fatores, ok? As perguntas estão chegando. Será que vai dar tempo? Algumas, agora de fato, eu só vou pular se eu já tiver respondido alguma coisa dentro da área para poder avançar para outro tema, tá? Síndrome do pânico tem cura? Tem cura sim. Tem que fazer tratamento sério. Dependendo de como estiver a síndrome do pânico, a medicação ela é necessária para que a pessoa tenha condições de entrar num tratamento. O que a gente mais indica como estratégia terapêutica ainda é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Ela é a mais eficiente no aspecto de ter um resultado mais rápido, ok? O que você tem a dizer sobre o homossexualismo? Nada. Estou juntando-as no mesmo tema, tá? Se eu falar disso em público, gente, vai sobrar para mim. Só vou responder de uma pergunta que me fizeram num congresso. A minha filha é homossexual, como devo tratá-la? Eu respondi assim, trate como filha. Como eu trato uma loira? Como eu trato uma morena? Eu trato diferente? Não. A gente tem que parar de ser preconceituoso. Parar. O reino de Deus... Aí outra pessoa me fez uma pergunta assim. Essa aqui é a mesma. O homossexual vai para o céu? Eu falei assim, fofoqueiro vai para o céu? Fofoqueiro vai para o céu? Entende? É como cada um vai receber a graça de Deus na sua vida que vai fazer diferença. Então, para de preocupar com o que você acha que é pecado e problema dos outros, vai dar conta da sua vida. Mas eu sei que alguns me perguntaram com outra intenção, ok? Quando nós falamos de comportamento, gente, sexualidade tem uma definição muito mais ampla do que a gente escuta. Sexualidade é como eu me reconheço como indivíduo e me comporto em sociedade. É isso. Então, eu me reconheço como uma mulher que passou dos 40 anos, casada, mãe de filhos. Como uma mulher, na minha condição, se comporta em sociedade. Uma mulher que não vai olhar para outros homens, pensando que poderiam ser namorados dela, que não vai andar com esse tipo de roupa X, porque é roupa de adolescente. Entenderam a ideia do que é sexualidade? Sexualidade é isso. E isso é algo muito complexo para a gente achar que dá para entender e resolver de forma simplista. Entendeu? Então, sexualidade, heterossexualidade, seja o que for envolvendo sexualidade, é muito complexo para a gente achar que dá para responder de forma simples, ok? Essa daqui eu já respondi, então eu acho que a pessoa fez antes de eu... Quais orientações e dicas você pode dar para pessoas que estão buscando crescimento pessoal, emocional e relacional? Começa pelo entendimento de si mesmo. Porque quando você se entende, você para de criar expectativa no outro. Você para de esperar que o outro te aceite para que você se sinta bem. Então, a gente começa a entender o que a gente quer para a própria vida. Por que a gente nasceu, o que a gente quer fazer com o que temos nas mãos de talentos, de oportunidades. E assim a gente começa a viver mais livre. E a gente mais livre, mas sem criar muita expectativa sobre o que o outro pensa sobre nós mesmos, a gente cresce, sem dúvida nenhuma. Será que vai dar tempo para tanto? Vou me controlando com o tempo.
Lembrando do caso de Suzano, algumas pessoas questionam se os jogos eletrônicos realmente podem influenciar em nosso comportamento. O que acontece com o cérebro quando fica exposto por muito tempo a esses jogos? Influencia sim, em muitos aspectos. Primeiro, o cérebro do adolescente é sugestionável, ok? Um adolescente pode cometer suicídio por sugestão. Sabiam disso? Não é uma realidade entre os adultos, falando assim, saúde mental normal, tá? Mas entre os adolescentes, 90% dos suicídios estão relacionados ao abuso de drogas e problemas familiares. Mas nós encontramos uma porcentagem que pode ser por simples sugestão. Não estava passando por nenhum problema, tal, foi lá e pulou a janela. Lembra da impulsividade que eu comecei a falar no começo? Veio assim, ai, quer saber, a vida... Ai, eu não quero fazer... Não é tão banal quanto o exemplo. Assim, mas aquela prova amanhã eu não vou enfrentar mesmo. Pulei a janela. Não chega a ser talvez tão banal, alguns casos sim, mas não precisa ter um motivo tão contundente para cometer o suicídio. Às vezes não tem. Então é um cérebro que é sugestionável. Se já tem uma tendência para algum transtorno, esses jogos podem incutir sim na memória cometer um ato desse. Pode ser que já tinha um desvio, viu ali uma oportunidade de estratégia para colocar o seu plano para funcionar. Outra coisa é que jogo vicia. Tudo aquilo que causa prazer para o nosso cérebro, e jogar videogame, por exemplo, traz muito prazer para o cérebro. Então, tudo aquilo que traz muito prazer pode viciar. A gente vicia em comida, em sexo, em jogo, em ganhar dinheiro. Então, pode se transformar numa dependência, e uma dependência, quando acontece na fase da adolescência, as consequências podem ser mais significativas, mais prejudiciais. Porque como esse cérebro está passando pela sua última modificação para chegar na conformação do cérebro adulto, qualquer perturbação nesse desenvolvimento pode deixar consequências para o resto da vida. Entendeu? E além disso, é difícil ver alguém que joga muito que vai dormir cedo. E a privação de sono traz extremos prejuízos para o cérebro, de qualquer um de nós. Mas do adolescente a gente fica extremamente preocupado. Porque o estudo de uma aluna que eu estava orientando, ela fala a relação entre privação de sono e agressividade, porque a agressividade aumentou muito entre os adolescentes. E um dos motivos é a privação de sono. Entende como tudo está ligado na nossa vida? Tudo relacionado. Então, tudo com moderação. Se você percebe que não tem moderação, então está na hora de trocar a sua fonte de prazer. Tem gente que fala assim, eu só jogo todo dia, mas não sou viciado. Já estou há 12 horas sem jogar. Entendeu? Vamos ver uma próxima. Som. Nós estamos com mais de 300 pessoas assistindo pela internet também. Bacana. Então, quem está nos acompanhando pela internet, quiser mandar uma pergunta, nós vamos estar ali selecionando para passar para cá também alguma pergunta que venha da internet, ok? Ah, legal. Me mandem aí a pergunta, tá? Meia hora ainda? Só tem meia hora, então vou correr aqui. Não estou dando respostas muito longas, né? O que você diz sobre os adolescentes, jovens, super inteligentes que não têm vontade de fazer nada? Se não tem vontade de fazer nada, já não é super inteligente. Não combina as duas coisas. Qual das duas eu respondo? Tá, e lógico, né? Às vezes é muito complicado isso, né? O que faz esse jovem não querer fazer as coisas? É porque ele já sabe tudo? Ou porque ele não tem estimulação ou prazer suficiente? Ou porque falaram que ele é tão inteligente que ele acha que ele dá conta das coisas? Sabe que quem consegue fazer tudo e tirar tudo nota são pessoas mais fáceis de frustrar na vida, né? Por isso que eu sempre gostei de ser burra. Eu vivo tão feliz. Poderia responder se crise de labirintite pode estar relacionada ao emocional? Sem dúvida nenhuma. Claro que você pode ter simplesmente um problema de inflamação do labirinto, mas você pode ter torpor,
Você pode ter tontura e desmaio por questões emocionais. É isso que a gente fala de transtornos psicossomáticos, que são da cabeça, mas que afetam o corpo. A gente já não escutou falar de gravidez emocional? Eu conheci uma mulher que a barriga cresceu tudo e não tinha neném lá dentro. Imagina então uma tontura. Você pode sim ter uma labirintite por questões emocionais. Essa daqui, como posso amenizar, mesmo sendo uma cristã que tem fé e acredita em Deus, como posso amenizar a dor do luto? O luto, a gente tem que passar pelo luto. Ele tem fases diferentes, né? A fase da revolta. Para mim, a fase mais difícil, no meu caso, quando perdi a mãe, é a internalização da pessoa querida, é aceitar que ela não existe mais, que ela vai ter que ficar só no seu coração. Então, o luto existe fases. E assim, por favor, cada um vive o luto de uma forma. Eu acho que isso é utilidade pública, por isso eu vou falar. Agora é muito sério. Sabe quando uma irmã da igreja ou lá da sua comunidade, vou falar porque eu me sinto na liberdade, porque eu não conheço a história de ninguém aqui, tá? Aquele casal que está lá casado já há anos, a esposa falece e não passa muito tempo, o homem casa de novo e fica todo mundo revoltado. E aquela viagem que ele não fez com a esposa, faz com a nova. A casa que ele não reformou, reforma para a nova. E fica todo mundo revoltado, né? Porque a mulher fica sozinha e o homem casa, aquele sem vergonha. Eu acho que ele começou a olhar para ela já no velório da mulher, e depois já começa a inventar. Sério, eu vivo escutando isso. Já saiu do velório namorando, só pode ser. Prestem atenção. Muitas vezes, na maioria das vezes, o homem vive o luto de uma forma muito diferente da mulher. O homem, muitas vezes, precisa colocar um objeto no lugar daquela grande falta. Objeto é um termo que a gente usa na psicologia para se referir a qualquer coisa, pessoa tal, tá? É a forma simples que a gente usa. Então, às vezes, é necessário casar de novo, porque aquela pessoa que faleceu está fazendo muita falta para ele. E ele não consegue lidar com isso. Não vou citar o nome, porque está sendo transmitido ao vivo, mas eu lembro que quando eu estava estudando sobre o luto na faculdade, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, para mais... Eu vou parar nos 20, sempre que eu falar quando eu estava na faculdade, fica melhor assim. Eu lembro que na época um jogador de futebol famoso era noivo de uma moça super bonita, e ele que era apaixonado por ela, e ela terminou o noivado. Na semana que ela terminou o noivado, ele comprou uma Ferrari. Quando ele começou a namorar com a outra, que ia ser noiva dele, casar com ele e tal, ele vendeu a Ferrari. Porque ele precisava colocar alguma coisa no lugar daquilo que ele tinha perdido. Entendeu? Então, às vezes, o homem casa com outra rapidamente, porque senão ele vai morrer. Do tanto que a outra fez falta. Serei lixada no final, mas às vezes casar tão rápido de novo é a maior prova de amor. Homens do segundo casamento, quero presente na porta da igreja hoje. Eu não pago o açaí hoje, quero fila pagando açaí para mim hoje. Entende? Às vezes a gente já não entende como as coisas acontecem, a gente só julga. As mulheres são muitas vezes mais capazes de ficarem sozinhas. Claro que tem todo um evento social, que às vezes achava a mulher já casou de novo, fica estranho. Falou de casamento, o povo fica alvoroçado, né? Às vezes a mulher consegue lidar um pouco mais com isso, ainda tem um peso social, que, nossa, já casou de novo. Ela tem vergonha dos filhos, o que eles vão dizer, enfim. Mas sempre que eu vou afastar, você faz assim que eu coloco de novo, tá? Então, o luto é algo natural, inerente ao ser humano, desde que a gente vive nesse contexto de pecado, porque nós não fomos feitos para morrer. Então, a gente sofre sim com a morte, tá? Então, combina super bem com a crença em Deus. Porque não tem como não sofrer com uma perda significativa. Ai, gente, tem que correr. Essas duas aqui chegaram da internet. Ah, da internet, eu vou falar então. Na verdade, você tem 10 certos, se quiser. Tá bom. Idenilde do YouTube. Beijo, Idenilde. Qual ou quais as neuroses que desencadeiam o toque?
Então, você está falando mais da teoria do Freud, né? Quando a gente fala de neurose, a gente vem lá da psicanálise. Na verdade, hoje, a gente até diminui essa ideia de neurose, né? Freud fala que chegaria um tempo que a gente não falaria mais de histeria, tal. Mas o toque pode vir de diferentes lugares. Toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Você sabe o que é a obsessão, o que é a compulsão no transtorno? Porque às vezes a gente só fala, né, transtorno obsessivo compulsivo. Então, vou falar o que é obsessão, o que é compulsão. Já respondendo a Idenilde, pode vir de diferentes traumas, diferentes vivências, coisas que aconteceram no passado e não foram resolvidos, que ficaram lá na memória e que agora precisa ser resolvido, não foi resolvido e agora precisa voltar, pode vir na forma de toque para poder resolver. Toque, então, transtorno obsessivo compulsivo, então a gente fala de obsessão e compulsão. Vamos falar que alguém, por exemplo, o transtorno, o toque envolve lavar as mãos. Lavar as mãos. E tem pacientes que ficam até 12, 15 horas por dia lavando as mãos sem conseguir parar, até ferir as mãos. Pode ser, por exemplo, tinha um paciente do meu professor que tinha toque, e o toque era, ele tinha que entrar num dos trens lá do metrô em São Paulo, e ele tinha que, de cabeça, saber todas as estações. Se ele errasse a estação, ele tinha que descer, pegar o trem de novo até a origem e começar tudo de novo. E às vezes ele passava horas. Porque se ele não fizesse isso, a mãe dele morreria. Entende? É um comportamento que precisa acontecer, relacionado com uma consequência que não tem nada a ver. A gente fala que é o pareamento de dois estímulos que não deveriam ser pareados. Porque contar as estações não conseguir contar, não levaria a mãe dele a morrer. Mas é um pensamento intruso, que ele não tem controle. E o que é então? Então vamos pegar o moço do trem. Então vem um pensamento intruso. Pegue o trem e fale todas as estações de cor. Se você errar, a sua mãe vai morrer. Pegue o trem, conte as estações de cor. Se você não fizer, a sua mãe vai morrer. Conte, lá. Esse é a obsessão. O pensamento é obsessão, entendeu? É um pensamento intruso, que traz angústia, que não vai sair dali até que você faça o que ele está te mandando fazer. E a compulsão é ir e fazer. Então, o pensamento é a obsessão, ir entrar no trem e começar a contar é a compulsão. Entenderam? Então, pode vir de diferentes lugares, tá? Pode ser lógico que pode ter iniciado com uma alteração cerebral, ou a alteração cerebral pode ter sido a consequência. Essas relações é difícil da gente saber, às vezes, aonde começa a história, tá? Obrigada, Idenilde, pela pergunta. Agora, da Simone Gisele, do Facebook. Dar muita responsabilidade para adolescente pode prejudicá-lo? É difícil falar de dar muita responsabilidade, mas acredito que não tem a ver com o volume, né, com a quantidade de responsabilidades, mas como essas responsabilidades são dadas, qual a motivação, qual a clareza dessas responsabilidades, por que você está fazendo isso, baseado em quê? Eu acho que isso conta mais do que a quantidade, né? Qual a relação entre a estrutura cerebral e a espiritualidade? O nosso cérebro ele trabalha todo junto, que a pessoa queria saber qual a estrutura cerebral que está envolvida. O nosso cérebro está todo ele trabalhando o tempo todo em conjunto. E claro que, sem dúvida, você tem algumas regiões aqui mais na interface aqui entre o temporal e o parietal, que parece que é uma ligação com Deus, porque quando você dá estimulação nela, você tem mais experiências espirituais, esotéricas, tal. Mas o cérebro todo está envolvido com a nossa espiritualidade também. Até no meu livro eu coloco, o último capítulo eu trato sobre isso, e falo, por exemplo, que tem estudos que indicam que o córtex pré-frontal de pessoas espirituais podem ser mais densos, terem mais conexões entre si, que isso é uma vantagem, comparado com aqueles que não acreditam em Deus, não têm uma religiosidade, que religiosidade e espiritualidade são diferentes, e que isso seria até mesmo protetor para a depressão, por exemplo. Não significa que quem acredita em Deus não tem depressão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pode te tornar um pouco mais resistente a transtornos emocionais, tá?
tem um filho no transtorno do espectro autista e faz uso de risperidona desde os 2 anos. Como a neurociência reconhece alguma possibilidade para tratamento por meio da medicina integrada alternativa? Bem, a gente está fazendo... quando eu falo a gente, eu falo os cientistas, tá? Não significa que eu estou fazendo. Muitos estudos sobre o autismo e muita coisa tem se avançado nessa área. Tem muitas estratégias e, claro, não existe uma repetição de quadros autistas que um caso seja igualzinho ao outro, tá? Então, cada autista é diferente do outro, os pais precisam aprender a lidar com aquele filho, aprender a ter uma estratégia para falar com os outros filhos, caso estes existam, mas a gente ainda... Uma coisa que a gente tem visto, é que eu vou falando, eu vou lembrando de algumas coisas. Algo que parece melhorar muito, pode melhorar o quadro do autismo, por exemplo, é tirar do alimento as fontes inflamatórias. Por exemplo, o glúten, a lactose, os alimentos que inflamam o organismo, quando são retirados do autista, parece que melhora um pouco o quadro deles, tá? Medo é um sentimento, uma projeção mental sobre o momento futuro. O medo tem a ver com o futuro, mas não deixa de envolver o nosso cérebro, porque é ele que pensa sobre o futuro, tá? O medo pode ser de um perigo real ou imaginário, mas tudo tem a ver com o cérebro. O cérebro animal tem a capacidade de se adaptar às futuras cidades contemporâneas. Eu não entendi. Ai, que lindo. Tem 12 anos que me escreveu e colocou assim embaixo, sim, eu sei o nome dos meus tataravós. Ah, que fofo. Palmas para o Mauro. É o Mauro, né? Cadê o Mauro? Fofo. Lindão. Ai, ai, ai. Se eu não achar, a hora que eu achar, eu falo o que era ela. Como lidar com a dor de perder... Eu acho que é de perder alguém amado. Tá, como lidar com a dor, não ter depressão, de ter perdido, eu acho que é alguém amado. Eu acho que é onde a gente vai fixar o olhar depois da perda, sabe? Algumas perdas a gente não consegue recuperar, então que sejam as lembranças do tempo bom. De estruturar, porque ainda existem pessoas que dependem de você e que a vida vale a pena ser vivida, independente das perdas, mesmo que sejam tão significativas. Tem uma da internet, do Adriano Persino, do Facebook. Um abraço, Adriano. Alguns estudiosos afirmam que devemos dar liberdade de escolha para as crianças. Em que momento podemos dar essa liberdade de escolha a ela, se a mesma não tem maturidade para selecionar o que é melhor para ela? Nem o nosso cérebro dá para a gente assim, a liberdade de escolher o que quiser. Isso é uma utopia. O nosso cérebro escolhe 2, 3, 10 coisas e coloca diante de nós e dá para a gente a ilusão de que a gente ainda escolheu, entendeu? Por exemplo, quando a gente vai sair para uma viagem, você fala assim, para onde eu vou? Eu acho que eu vou passar minhas férias em Patinga. O que vocês viram? Não é uma opção de férias, não? Legal? A gente estava programando as próximas férias ir para Ipatinga. Passa? Então, assim, seu cérebro vai te colocar, eu vou para a praia, vou lá para o Rio de Janeiro, vou para Fortaleza, alguma coisa assim. O seu cérebro não vai deixar você pensar em todas as possibilidades, porque elas são infinitas. Não são? A gente vai pensar em tantos lugares que tem na época que a gente iria, onde ficaria, que dia iria para a praia. Então, o nosso cérebro já dá uma restringida para a gente poder ser eficiente na escolha. Se o cérebro já faz isso com a gente tem que fazer isso com a criança também, senão ela não precisa de pai e de mãe. Não posso falar para a Angelina assim, filho, o que você quer comer hoje? Ela vai querer todo dia comer, sabe o que na hora do almoço? Melancia. Ela troca a mãe por melancia. Então, tem coisas que eu posso. O que eu posso fazer com a criança? Dar para ela algumas alternativas e entre aquelas ela escolhe uma. Eu falo para a Angelina assim, filha, você vai ganhar um presente. Você quer essa boneca, ou esse carrinho, ou isso daqui. Entende? É assim que a gente faz. Você não dá para a criança o direito de escolher o que ela quer na hora que ela quiser.
Porque senão a gente vai deixar a criança brincar com faca. Já estou exagerando no exemplo, para ver que a gente não pode deixar a criança... Você vai tirar uma foto, querida? Comigo na foto? Cansada de sair horrorosa nas fotos. Bicuda. Agora o problema é seu, você fechou o olho, querida. Eu fiquei bonita? Que a gente só olha a gente na foto. Fala a verdade quando você vai postar. Sua amiga tá de ponta cabeça, ao avesso, de tão feia. Mas se você tá legal, você posta, coisa feia. Isso não é de Jesus, não. Então a gente também restringe a possibilidade de escolha da criança quando a gente não pode dar para ela tudo que ela quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? Vivemos em um mundo onde tudo gira em torno do trabalho. O que fazer para se desligar deste mundo no período que chegamos em casa? Você vai desligar se a sua família for mais importante do que o seu trabalho. Se não for, você vai continuar ligado nele. Isso tem que ver com prioridade, afetividade e relacionamento. Como neurocientista, qual a sua visão ou opinião sobre maldição hereditária? Vocês são tão criativos. Apaixonada aqui pelas perguntas, hein? A gente hoje fala muito de epigenética, né? Os nossos genes estão a serviço do meio. Então, o que a gente recebe de influência do meio ou da nossa educação pode mudar os nossos genes. E essa mudança pode ser levada para os nossos filhos, netos e todo mundo, entendeu? Então, você pode ter consequências, sim, para as suas gerações de escolhas ruins que você fez, que pode mudar o seu gene. E, sem dúvida, que no campo espiritual, você pode, de fato, passar o que é ruim para o seu filho. Porque quando uma pessoa, por exemplo, uma mulher, é maltratada durante a gravidez, ela precisa ter um esforço maior para que este maltrato não influencie o seu bebê. Porque esse bebê ele vai receber essa influência, sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que... Mas sabe o que eu acho dessa história melhor de tudo? É que a maldição pode chegar até a 4ª geração, mas a bênção chega até 1000 gerações. O que isso diz? Que Deus é muito mais forte do que qualquer coisa que venha impedir a nossa felicidade. E que Ele é capaz de mudar qualquer circunstância na nossa vida. Eu acredito assim. Então, claro que nós temos que prestar atenção quanto que as escolhas que fizeram, que fazemos, podem ter um impacto prejudicial sobre a nossa qualidade de vida e das nossas gerações. Mas, sobretudo, ter fé o suficiente para saber que Deus pode mudar qualquer situação. E isso faz com que a gente possa viver mais feliz. Ah, não era essa daqui não, era outra. Você acha correto corrigir uma criança com palmada? Qual a melhor maneira de lidarmos, eu acho que é isso, de lidarmos com a pirraça? Eu vou falar de como a gente lida com pirraça, pode ser? A gente deixar de ficar infantil como o filho que está fazendo a pirraça. A criança só faz a pirraça porque sabe que vai ter uma outra criança para sustentar aquilo, que é você, que é mãe ou pai. Você fica medindo força com a criança. Se você continuar jogado no chão, a criança fala assim, já ganhei a guerra porque ela descontrolou. Só faz a pirraça porque funciona com você. Então, quanto mais agitada a criança estiver, mais calma você fica. Porque o adulto é você, não é a criança. Ela vai testar mesmo. A gente fica testando ganhar o que a gente quer ganhar e sabe que não vai ganhar. A criança tem um jeito dela de testar, isso faz parte da inteligência dela. Se você não souber lidar com isso, vai ser a estratégia que ela vai usar sempre. Da primeira vez que ela usar e não funcionar, ela vai começar a perder o ânimo para fazer aquilo de novo. Filha, não adianta espernear, porque você não vai ganhar. Do contrário, você ainda vai perder aquilo que você tanto gosta. Porque criança ainda não tem córtex pré-frontal bem desenvolvido, lembra? Não tem maduro o suficiente para tomar decisões refletidas. Criança não tem. Então, eu falo que o córtex pré-frontal da criança é você. Gente, não adianta colocar pergunta no telão, eu não enxergo. Eles tiraram rapidinho, olha só. Esse povo obediente. Escreve no papel e traz para mim. Então, você calmamente vai olhar para a criança. A gente não mede força com criança para provar quem manda. A gente
Isso tem que ser tão óbvio para a criança que não é ela que manda na situação. Mas você faz isso, sabe como? Controle de si mesma. Controle de si mesmo. Porque ela quer te desestabilizar para conseguir o que ela quer. Que se ela começa a gritar, por mais que você falou que não vai dar, só para ela parar de gritar, você vai dar o que ela quer. Entenderam a ideia? Então, mantenha calma. Diga para ela qual vai ser a consequência. E aí ela vai parar, porque ela sabe que ela não vai conseguir e ainda vai perder o que ela ganhou. Transtorno bipolar tem cura? Hoje a gente fala que tudo pode ter cura. Só que é um transtorno, dependendo da intensidade dele, muito difícil de lidar e de tratar. Tchau, querida, vai com Deus. Entende? A amiga aqui protegeu a outra, falando assim, não é porque ela não está gostando não, é que ela vai chamar alguém para vir também assistir. Entendi? Obrigada pelo suporte emocional. Eu precisava disso. O transtorno emocional não está relacionado com a falta de relacionamento com Deus? Pode ser que sim, na maioria das vezes não. Transtorno emocional é uma doença, como qualquer outra. Quando a pessoa quebrou a perna, foi falta de confiança em Deus? Pode ser. Se a mãe falou assim, não vai jogar bola hoje, que vai quebrar a perna. E você sabe o que mãe fala, acontece? Você recebeu uma maldição sobre você, aceitou quebrar a perna. Mas é muito complicado isso, viu, no meio cristão. Parece que numa hora fica com depressão. A gente tem que banir esse preconceito do nosso meio. Aí, a Darleide me fez essa pergunta no último programa que eu fui. Quem não assistiu, assiste, foi bem legal. Essa foi a última pergunta do programa. Porque ela tinha feito exatamente essa pergunta, porque mandaram para o programa, se, por exemplo, a vontade de morrer, o suicídio e tal, era a falta de confiança em Deus. Falei que não, e depois, ela falou assim, o que a confiança em Deus pode fazer? Puxa, a confiança em Deus pode prevenir o suicídio. Ela falou assim, agora ficou confuso, explica isso. Eu falei assim, Ave Maria, o que eu faço agora? Vou falar para você uma coisa muito simples, como eu falei no programa. Quando você está com dor de cabeça, você toma um analgésico e a dor de cabeça passa, não é? Não é assim que a gente espera que funcione? Alguém pode virar para você e falar assim, só ficou com dor de cabeça porque não tomou analgésico. Faz sentido para você? Mas tomar o remédio, o analgésico, passa a dor de cabeça. Vocês entenderam a ideia? Não é a falta de Deus que pode, talvez, naquele caso, ter levado à depressão. Mas recorrer a Deus como analgésico pode resolver a depressão. Entenderam a ideia? Então, acaba o preconceito de uma vez por todas, gente. A frase, tem alguém me magoando e acho que sou eu. Todas as vezes é você que se magoa, não é os outros. Porque você é que permite colocar o seu sentimento na mão do outro. Entendeu? Você permite que acreditar que ter aquela pessoa na sua vida é essencial para a sua sobrevivência. Que se o fulano não me amar, o que resta para mim? Então, na verdade, quem magoa a gente é a gente mesma. Porque nós entregamos para o outro o direito de fazer com o nosso sentimento o que ele quiser. E, por favor, não permita isso. Você fala assim, puxa, que coisa fria. Então alguém chega, faz alguma coisa contra a minha vida e eu vou andando para a vida como se nada tivesse acontecido? É muito diferente uma coisa da outra. Claro que eu não gosto quando alguém fala alguma coisa contra mim. Só que a pessoa falar e aquilo assim, puxa vida, que chato, é uma coisa. Outra coisa é eu me prostrar diante disso. Eu tenho que passar pela dor, pela incoerência, pela não aceitação, pela rejeição. Eu tenho que passar por isso, não parar diante disso. Entenderam a ideia? Porque às vezes as pessoas falam alguma coisa para a gente e a gente está parando naquilo. E a gente fica ali. Todo mundo fala para você assim, nossa, você é legal, você é legal. Nossa, eu gosto tanto de você, você é tão eficiente. Uma pessoa que fala assim, você é tão chata. Aí você escuta aquilo que fica na sua vida, e o que 100.000 pessoas disseram o oposto, você nem escuta, entende? Nós vamos estar, não pensem que é diferente. Nós estamos o tempo todo tendo coisas positivas e negativas na nossa vida. Você escolhe o que fica na sua vida. O que fica.
Toda situação difícil traz consigo algo positivo. Que o seu olhar encontre o positivo da situação difícil. Porque se não for assim, a gente não vive. A gente sobrevive. A gente respira só. Então, mesmo das coisas mais difíceis da vida, tem alguma coisa positiva. E às vezes nós estamos parando diante da dor e ficando contemplando a dor, a perda. Como se a gente se resumisse àquilo. E não é assim. Nós precisamos aprender. E é um exercício da vida mesmo, não é uma crítica não, viu? É um exercício para a vida. Como eu vou me comportar quando as coisas derem errado. Quando eu não for aceita. Qual o motivo que eu tenho ainda para continuar andando? Será que o outro tem razão mesmo com o que ele fez comigo? Se ele tiver razão, tem algo positivo nisso. Tenho oportunidade de melhorar, porque alguém me mostrou que eu de fato faço uma coisa que é bem ruim. Pare e faz essa análise. A gente precisa sair do lugar de vítima da vida, sabe? Claro que às vezes fazem conosco coisas que as pessoas não deveriam fazer. Não deveriam mesmo, mas isso é responsabilidade delas. Elas que erraram. Então, o que elas definiram fazer com o seu mal, o que elas definiram com o coração machucado, magoado, mal, seja o que for, tem que ser responsabilidade dela, mas não pode determinar quem eu vou ser. Não é justo. Não é justo com você. As pessoas decidirem se você vai ser feliz ou triste para o resto da vida. As pessoas não podem ter esse poder sobre nós. Porque se tem uma coisa que Deus nos deu foi livre-arbítrio. E Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então não pega a vida de vocês assim, entrega na mão dos outros para definirem se vocês vão ser felizes ou não, ok? Vou pular essa. Qual a idade ideal para começar a namorar? Levando em conta as estruturas cerebrais. Você não tem que levar em conta as estruturas cerebrais, mas a braveza do seu pai. Na verdade, a gente fala assim que antes dos 14 não devia mesmo namorar. Não devia. Não tem condições para isso. Para mim, gente, não, eu lembrei disso, eu vou ter que falar isso. Não, falo não. É muito difícil. Eu acho que assim, se não der conta das coisas básicas da vida, vai dar conta de um relacionamento. Tem coisa mais complexa do que um relacionamento amoroso? Não tem. Se você, queridinha, não sabe ainda arrumar a sua cama, né? Vou parar mesmo. É possível ter uma vida normal sendo esquizofrênico? A droga estimula a esquizofrenia? O uso da droga estimula? Você pode ter uma vida normal como esquizofrênico, claro, vai depender de como, né? Que o transtorno está ali instalado. Depende de qual foi a fase do transtorno que a esquizofrenia foi descoberta. Por exemplo, se ainda na fase dos sintomas positivos, o positivo significa que ainda é possível, com uma intervenção medicamentosa, segurar os sintomas, tá? De alucinação, de delírio e tal, você vai ter um resultado melhor. Se o diagnóstico for tardio, você pode ter, dependendo da gravidade da esquizofrenia, ter um pouco mais de dificuldade. E sim, o abuso de drogas na adolescência pode levar a uma esquizofrenia. A gente chama de psicose tóxica. E às vezes essa esquizofrenia vem e passa com o tempo, mas às vezes vem e fica para o resto da vida. E é por isso que a gente luta tanto para que o adolescente não faça uso de drogas. Porque a consequência para o cérebro pode ser para a vida inteira, tá? Porque esse cérebro está em mudança. O que existe no cérebro que causa no ser humano tanta vontade de viver em grupos e de ter um cônjuge? Ele quer casar. O sol brilha para todos. Até eu casei. Então você também vai casar. Sério. Acontece. Nós somos seres sociais. O nosso cérebro, ele aprende por imitação. Ele tem necessidade do contato com o outro. Nós somos seres sociais, por isso que a gente quer estar com as pessoas e a gente quer ter um marido. Porque as nossas relações são dos diferentes tipos, são diferentes tipos de relação, né? Temos de amigo, temos de pai, temos com cônjuge. Então, faz parte da forma que Deus nos criou, seres relacionais. Gente, eu vou chegar ao fim. Ouve-se muito falar que a depressão é uma doença orgânica. A ansiedade também é? Qual seria a causa?
qualquer transtorno vai ser orgânico, porque está afetando um organismo. Entendeu? A origem pode ser de diferentes origens, mas todas são orgânicas, ok? Rosana, fala da relação do celular no quarto na hora de dormir com o cérebro. É o pessoal de Brasília perguntando. O pessoal de Brasília perguntando. Então, o pessoal de Brasília vai assistir a live de amanhã à noite, que eu vou falar sobre isso. Tá? Que horas que é amanhã? Vai ser o nosso encontro amanhã à noite? Todos convidados? 7 horas? 7 horas temos um encontro aqui, nesse mesmo lugar. Se você quiser voltar, falar sobre qualidade de vida no século 21, você é nosso convidado e quem está nos assistindo também vai poder acompanhar a live. Só não vai ser aberto para perguntas, eu acho. Tá? Então, essa daqui eu respondo amanhã. Não achei a que eu estava procurando. Somos capazes de amar alguém, mesmo que não seja correspondido ou pouco correspondido, como controlar pensamentos obsessivos. Somos capazes de amar alguém que nos ama? Sim, somos capazes. Se Jesus é, a gente também é. A grande questão é o quanto isso traz sofrimento para a sua vida e o quanto seria desnecessário amar essa pessoa. Uma coisa é amar um filho que você acha que não corresponde. Outra coisa é ficar preso num relacionamento que só te traz dor. Que a fila já andou faz tempo e você parou a sua vida por conta daquela pessoa. Mais uma vez eu falo, vale a pena? O quanto que você acha que o seu valor se reduz a este relacionamento? Então, essas são perguntas que precisamos. Eu não achei uma que a moça começa assim, você é linda demais. Era essa que eu precisava ter lido. Podia sair daqui, gente, eu tenho prova de que tem gente que me acha bonita. Acabando, tá? O que você diria, quais dicas daria de como trabalhar a ansiedade na adolescência? É de fato saber que a vida vai acontecer, que vai dar certo, que se não der certo, nós somos adultos que sobrevivemos a muita coisa que não deu certo. E a vida é assim mesmo. Claro que tem ansiedade quanto ao emprego, com quem vai casar, onde vai morar, faz parte da vida, a ansiedade faz parte da vida, mas ela não pode te controlar. Eu acho que essa é a grande questão, né? Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Quem que está fazendo aniversário hoje? Qual que é o seu nome? Ô Luzia, ainda é o nome da minha avó, você ganhou um livro. Para você. Aí depois, se você quiser, autógrafo, tá? Porque às vezes eu insisto para dar um autógrafo. Fica assim, quem quer que eu assino? Quem quer que eu assino? É de graça, é de graça. Esse é o primeiro livro que eu lancei, A Neurociência da Felicidade, que tem várias questões dessas que nós conversamos. E se você quiser, as meninas aqui da igreja têm para você adquirir, tá bom? A programação. Agora vai aparecer um monte, né? Vou te dar um livro também, tá? Só não tenho aqui. Quem é? Levanta porque eu preciso de testemunha. Parece que é um menino novo, não é isso? Você ganhou um livro também, tá bom? Qual é o seu nome? João? Ó, você vai ganhar um livro, tá? Eu acho que é isso, gente. Esse daqui eu já respondi, só não quero ser injusta, tá? Estou com dificuldades para dormir, síndrome do pensamento só para ver se vocês estão acordados. Acelerado, não consigo desligar. Deve ser o cérebro. Como lidar com isso? Amanhã eu vou falar disso, tá? Por isso que eu não vou responder hoje. Então, você quer essa resposta, vem amanhã ou acompanhe a live se não puder. Os antidepressivos causam algum dano ou pode modificar a estrutura cerebral a longo prazo? Muito difícil de responder, porque vai depender do antidepressivo, com que idade você começou a tomar, com que dose, se você de fato precisava dessa medicação ou não. Claro que sempre que necessário, sempre que não necessário, é melhor não tomar uma medicação, óbvio, mas muitas vezes elas são necessárias e quem só pode te dizer isso, se você precisa, se não precisa, quando tem que parar, quando tem que continuar, é o seu psiquiatra. Ok? Terminamos aqui as perguntas? Posso encerrar? Posso? Posso ler um texto da Bíblia para você? Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, ó, não esqueça, espera, conclui, eu te dou a palavra. Não esqueça de que terça-feira, 19h30, temos classe bíblica aqui na igreja, né?
7h30, Raízes. Não é para que você se torne um adventista, mas você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, tirar as suas dúvidas, é só vir aqui 7h30 na terça-feira ou sábado, 5 para as 9 da manhã. Sim, querido. Faz aniversário também. Diz. Obrigada, querido. Isso mesmo. Eu com 48 anos e vim de um lar assim, destruído por violência, né? Meu pai muito violento, minha mãe mais tranquilinha. E eu cresci aquele rapaz, aquele jovem, aquele adolescente, assim, muito violento, nervoso, aquela coisa toda. E aí a gente acabou conhecendo a palavra de Deus, né? E cresci assim, no meio de uma família muito destruída por vários fatores. Tá, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, a gente falou muito sobre enfermidade, aquela coisa toda. E há poucos dias eu passei, aliás, há uns anos atrás, eu venho passando por uma grande dificuldade com problemas como todos têm. E eu cheguei ao ponto de deitar na minha cama e eu ficava a noite toda assim, Senhor, me desliga porque eu não consigo me desligar, me desliga porque eu não consigo me desligar. Problema demais. Sim. E aí alguém, minha esposa, né, chegou perto de mim e falou comigo assim, Fernando, a quem pertence a tua paz? Né? E é uma frase até já conhecida do Karnal, né? Uhum. E interessante que depois, antes dessa frase, eu tinha lido Mateus capítulo 5, versículo 9, quando Jesus fala o seguinte, bem-aventurados pacificadores, que até então tudo meu era resolvido, vou resolver agora, vou lá resolver esse negócio agora. A gente via assim aquele nervosismo na gente, né? Uhum. E aí um dia eu sentado na sala, eu li Mateus 5, versículo 9, e pensei assim, o que Jesus quer dizer com essa frase? Para mim era quase muito difícil entender isso, né? Bem-aventurados pacificadores. E aí eu comecei a meditar nessa frase, minha vida mudou muito, muito mesmo. Hoje eu posso dizer assim que eu renasci outra vez. Mas a minha esposa falou comigo há poucos dias, Fernando, a quem pertence a tua paz? Aí me deu vontade de fazer essa pergunta para a senhora, porque depois que eu ouvi essa frase da minha esposa, depois de ter lido Mateus 5, a minha vida mudou muito. Hoje eu estou muito pacífico, estou levando tudo com tranquilidade. Como diz o outro, eu estou igual pardal de igreja, tranquilo, calmo, tranquilo. Aí a pergunta que eu queria dizer para a senhora, quais são as partes do nosso cérebro, né, apesar de ser esposa de uma psicóloga, quais são as partes principais do nosso cérebro que nos ajuda a pegar um texto bíblico, uma frase que alguém te diga e que te leva a ter essa paz que eu estou tendo hoje, que eu nunca tive essa paz, apesar de ser evangélico, conhecer Deus, né? E a gente conhece a palavra, mas a gente sempre está nervoso, irado, tudo tem que ser na base da violência, tudo tem que ser gritando, tudo tem que ser nervoso, né? Quando eu digo violência, é nervoso, é chateado com as coisas. Aí eu queria saber da senhora o seguinte, qual a parte neuronal, qual a parte cerebral que nos ajuda, por exemplo, com relação à fé? Por exemplo, é muito fácil eu falar, eu tenho fé, né? Entendi. Fé, você a fé sua em prática... Está já falhando o microfone. Você colocar essa fé sua em prática é complicado. Qual a parte cerebral que nos ajuda a manter a fé e a tratar esses problemas? Antes de responder a sua pergunta, qual o nome da esposa? Vamos dar uma salva de palmas para essa mulher? Depois de Moisés, a mulher mais calma do mundo. Mas é interessante, né? Eu não ia falar sobre isso agora, mas eu vou repetir algo que eu já falei, está lá nas redes sociais. Mas eu vou, sim, mas eu vou responder. Na verdade, hoje você tem uma paz que não tinha. Ok. Então você mudou. A sua história de vida mudou? Esse lar destruído onde você cresceu, essa história mudou? Quando você olha para trás, com a sua mudança, você conseguiu mudar tudo o que aconteceu lá atrás? Não. A história ainda é a mesma. De um lar violento, Gente, só foi o computador que caiu na cabeça do rapaz, ele está bem. Estou brincando. Exatamente. Então a gente não muda a história, a gente muda a forma de olhar para a história. Entende a ideia? Por isso que a gente não pode insistir. Eu sou assim porque meu pai me criou assim.
Eu sou violento assim porque na minha casa. Claro que isso tem uma influência sobre o comportamento, principalmente de uma criança que ainda não tem condições de olhar para a própria história difícil e fazer um pensamento tão bem elaborado, ok? Mas depois que nós somos adultos, nós temos que, ou por meio da terapia, ou por meio mesmo de uma reflexão, a palavra de Deus, fonte inesgotável de sabedoria e transformação, terá a capacidade de fazer isso. Porque o nosso cérebro, o que ele quer, na verdade, é encontrar motivo para ser feliz. Ele quer diminuir dor e aumentar prazer, felicidade. Isso ele quer. Essa é a natureza do cérebro. Então, quando você se colocar à disposição para que isso aconteça, de fato, o movimento pode se concretizar. Claro, às vezes não é tão simples, tá? Porque as coisas não são mágicas, mas você começa a olhar diferente, a agir diferente. E você começa a ressignificar a sua história. Por que eu falo que tem uma coisa que eu já falei nas redes sociais, não planejei falar isso, mas para fechar com o que você falou. Eu já contei, alguns aqui já escutaram, falaram a história de vida da minha mãe, né? Minha mãe cresceu sem o pai, sem a mãe. Pais separaram na década de 50, início da década de 60. Finalzinho da 50, início da 60. A minha mãe, então, se viu assim, perdendo pai, mãe, irmão e irmã, tudo no mesmo tempo, assim. Meus avós separam, meu avô fica com o filho mais velho, a minha mãe é deixada em Minas com a avó para poder ser criada, porque minha mãe tinha 2 aninhos de idade, e a minha avó fica em São Paulo, porque minha mãe nasceu no Paraná, mas a mãe morava aqui em Minas. E aí a minha mãe fica em Minas com 2 aninhos de idade, sem conhecer ninguém, porque ela morava no Paraná, nasceu no Paraná, é deixada ali. Então, abandonada pelo pai, pela mãe, por todo mundo, um abandono circunstancial, sabe? E aí, a minha mãe cresceu fazendo uma pergunta para ela: por que eu fui abandonada? Por que Deus ama todo mundo e não me amou? A ponto de eu ver todos os meus amiguinhos com pais e eu sem. Enfim, ela teve muita consequência sobre a vida dela por conta dessa perda. E aí, um dia eu fiz uma pergunta para minha mãe. Eu já era adulta, já estava perto até de casar, e falei assim: mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora cresceu sem a mãe da senhora? E a senhora se torna essa mulher boa, que ajuda todo mundo. A mansidão na terra, de uma clareza, de uma sabedoria. Eu não lembro de ter escutado a minha mãe gritar com a gente, apesar de uma educação firme que ela nos deu. Porque ela tinha um autocontrole absurdo. Uma mulher mansa, inteligente, bonita. Puxei mamãe. E aí eu recebi uma das respostas mais significativas da minha vida. Que aí eu respondo a sua pergunta. A minha mãe disse assim: ó, eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada no mundo para acolher, para ajudar, para entender, para não menosprezar, para não ter preconceito, porque eu sei o que é viver à margem de uma sociedade. Porque penso a filha de um casal separado, o preconceito que ela carregava em si. Entende a ideia? A circunstância que a vida nos coloca não pode determinar quem seremos. O seu berço não pode definir o seu lar, entende? Não é porque a sua mãe não cuidou de você que você vai maltratar dos seus filhos, porque o seu berço não pode definir o seu lar. Não é porque o seu pai batia em você que você tem que aceitar que o seu marido seja violento com você. O seu berço não pode definir o seu lar. O lar é remeter-se à vida futura, né? Então, tudo depende de como a gente vai ler a própria história. Não é porque te abandonaram que você vai abandonar. Você é a pessoa mais indicada para acolher, porque você sabe o quanto o abandono te fez sofrer. Não é porque te rejeitaram que você vai rejeitar. Sabe por quê? Porque este cérebro que Deus nos deu tem a capacidade de enfrentar os maiores desafios da vida e sair de forma inacreditável quanto à superação. Pode superar de uma forma inacreditável. A gente vê isso com Viktor Frankl, que se tornou um grande escritor sobre superação, tendo vivido a consequência do Holocausto.
Entende? E ele escreve sobre superação. Uma das características de quem supera é não se tornar vítima da própria história. Sabe? Não é porque o marido abandonou que a vida acaba, não. Ele não te merece. Ou você fez alguma coisa, não para merecer isso, mas tem alguma coisa no seu comportamento que pode melhorar. Pega esse sofrimento e transforma em força. Não estou te vendendo uma ideia barata, porque transformar em força também não é algo assim, eu acordei e transformou em força. Mas é uma decisão que você toma todo dia. É a persistência. Hoje eu chorei, mas já chorei menos do que ontem. É isso que é superar, sabia? Superar não é que a partir de hoje nada me toca, não. Pode ser que você tenha essa capacidade. Tem gente que tem, né? Bebeu a vida inteira, um dia fala assim, não bebo mais, e nunca mais bebe mesmo. Respeite os seus limites, mas avance. Não fique parada na beira da estrada. Porque, gente, pensa comigo se não é maluco. Quem te fez sofrer, quem disse que não gosta de você, que você não merece a pessoa, ela determina como vai ser o seu futuro. Por favor, deixe que quem te ama te influencie. A gente está entregando muito a nossa felicidade na mão de quem não cuida da gente. Entendem a ideia? A nossa felicidade tem que estar com aqueles que amam a gente, para que nós tenhamos força para ajudar aqueles que não nos amam. Porque o Evangelho não acaba em nós, no nosso bem-estar. Temos que estar fortes até para amar aqueles que não nos amam. Não significa que a gente vai viver junto lá na intimidade confiando de novo. Por favor. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Mas não entreguem o coração de vocês naqueles que disseram que você vale menos que o sangue de Cristo. Você é valioso demais. Você custou a morte de um Deus para que você pudesse ser resgatado. Você entende o que é isso? O que é a opinião dos outros perto do que ele pensa sobre você? Com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Nada pode ser mais forte do que isso na sua vida. Olha o que eu li hoje de manhã. Vocês lembram o que eu li hoje de manhã? Eu vou ter que ler de novo. Muita gente não estava aqui. Daniel. O que eu li lá em Daniel? Ó. Posso ler para vocês? Me permitam? Daniel, capítulo 10, 18 a 19. Eu não estou conseguindo ler essa letra. Você lê para mim, querida? Qual é o seu nome? Aline vai ler para a gente. Eu sou sua amiga virtual. Você é minha amiga virtual, então a gente é amiga de infância. Depois a gente troca umas receitas. Vou passar as férias lá. Ipatinga. Combinado. Ó, a Aline vai ler para vocês o que está em Daniel, capítulo 10. Filma, por favor. Ó, filma amiga nesse momento de mídia social. Agiliza, filha, não pode perder esse momento. Onde está grifado aqui, ó? Leia, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, se você acha que você não é amado, que ninguém te ama, olha o que Deus fala para você. Daniel capítulo 10, versículos 18 e 19. Aquele que... Você acredita que eu não estou conseguindo ver? Aquele ser que parece... Aquele que parece humano. Bate palma para mim, Também enxergo pouco, sem ter dado sarampo na infância. complicado, né, amiga? Alguém lê? Alguém consegue? Gente, isso foi combinado. É só para ter um minuto de fama dela. Tudo armado, tudo armado. Olha, esse aqui é aquele ser que parecia humano, me tocou outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, fique em paz. Você é amado demais. Tudo vai ficar bem. Tenha coragem. Sejam fortes. Olha que lindo. Obrigada. Olha que coisa linda. Aquele que parecia como homem, porque era Jesus, tocou em mim e disse, não tenha medo, seja forte, porque você é amado. Você é amado. Não deixa ninguém te contar uma mentira, dizendo que você está sozinha, que você não serve para nada.
de que ninguém liga para você, existe alguém muito maior que te ama. Entregue a sua confiança nele, se reestruture nele, erga a sua história nele. E agora 58, Isaías 58, desculpa aqueles que escutaram pela manhã, mas eu preciso falar isso daqui. Esse eu sei de cor, então vou dar uma enrolada. Vamos abrir em Isaías 58, mas tem que ser na minha Bíblia. Isaías 58. E diz assim: sua vida começará a brilhar na escuridão, sua vida sombria será banhada na luz do sol, e sempre mostrarei a você o melhor caminho, é a promessa dele. Darei a vocês vida plena, até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Esse é o nosso Deus. É aquele que muda a nossa história. Aquele que nos faz acreditar de novo. Aquele que abre a madre da mulher estéril. É aquele que devolve o sorriso para aquele que faz tempo que só sabe chorar. Acredita nele e ele muda a sua história. Que Deus abençoe a sua vida. Independente do desafio que você enfrenta, saiba que Ele está com você e que a tormenta, ela passa. Uma hora ela passa. E se ela ainda não passou, diga para ela que o fim dela está chegando. Porque os meus versos prediletos da Bíblia estão lá em Abacuque 3, a partir do versículo 17, que dizem: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja mais gado, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque é Ele quem faz os meus pés como das corças e me coloca nos lugares altos. O nosso olhar tem que estar fixo nele e não naquilo que faz nos acreditar que valemos menos do que a herança que temos em Cristo Jesus de sermos chamados filhos de Deus. Que Ele abençoe a mim e a você, hoje e sempre. Amém. Não saia antes não, o pastor ainda quer falar com você e quer orar por você. Estão me falando, fala do livro, fala do livro. Tem um livro aí que as meninas adquiriram, tá? Então comprem o livro. Muita coisa que você queria uma resposta um pouco maior, está tudo lá. Eu nunca falava do livro, sabe, pastor, em lugar nenhum, nunca fui de vender. Quem é próximo a mim sabe que eu não sou da venda. Mas eu tenho recebido tantas pessoas que leram o livro e me mandam um feedback do que fez na vida delas, que eu acho que se você precisar, vale a pena levar para você ou para uma amiga, tá? E sabe que uma parte desse dinheiro eu sempre uso para ajudar alguém, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E se você quiser, estou à disposição para autografar o livro, tá? Não que eu precise disso como suporte emocional, mas se você faz muita questão, eu autografo para você. Que Deus abençoe a sua vida.